Bom, pessoal, a gente vai começar o nosso capítulo 12, tá? Isso aqui é na segunda apostila e ela está trazendo para a gente o cálculo mental e as propriedades das operações. Então, a gente vai trabalhar com esses dois assuntos, entendendo um pouco mais como as nossas contas, assim, as nossas contas mais básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, como elas podem ser resolvidas às vezes de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida, tá bom? Bom, então vamos lá. O que a gente vai abordar, né? A gente vai pegar algumas dicas de cálculo mental, tá? Lembrando que cálculo mental é aquele cálculo que você consegue fazer de cabeça, aquele cálculo que você consegue fazer mais rápido, tá bom? Claro que aqui eu vou mostrar passo a passo como isso funciona, mas é mais para te ajudar a fazer as contas também. Se por acaso o seu cálculo mental você tiver dificuldade em fazer ele de cabeça, não tem problema nenhum, tá? De você anotar, de você marcar como que a sua continha está funcionando, tá? Isso não tem nada de errado, tá bom? Só vou dar algumas dicas para realmente facilitar o nosso raciocínio, tá bom? A gente vai ver das propriedades, duas propriedades. A propriedade distributiva da multiplicação e a propriedade distributiva na divisão, tá? Então vai ter a parte da multiplicação e a parte da divisão da distributiva. Bom, o que eu posso falar para vocês de cálculo mental, né? Dar algumas dicas. Vamos lá. Bom, primeira dica, tá? Os parênteses, eles têm que ser os primeiros que eu vou olhar, que eu vou resolver. Então, se eu vi que tem algum parênteses na conta, eu tenho que resolver primeiro a conta que está ali, eu tenho que resolver o que está acontecendo naquele parênteses para poder continuar minha continha, para poder fazer ela chegar no final, tá bom? Bom, depois que eu olhei os parênteses, depois que eu observei ali, eu tenho que sempre também pensar na prioridade dessas operações. O que tem que ser resolvido primeiro e o que vai ser resolvido depois. E aí, para ajudar vocês, eu coloquei aqui uma tabelinha para facilitar. Ó. Primeiro de tudo, você tem que ver se tem a potenciação, né, ou a radiciação. Se tiver alguma dessas duas continhas aqui, aí você tem que resolver elas primeiro. Se não tiver nenhuma das duas, aí você vai na multiplicação e da divisão, tá? Pode ver que elas estão uma do ladinho da outra, porque às vezes não tem multiplicação, mas tem divisão, tá? Às vezes não tem divisão, mas tem a multiplicação. Então a gente vê qual delas está ali e resolve, tá bom? Então essa é a segunda etapa. E só depois que eu resolvi todas as multiplicações e todas as divisões, que eu vou partir para a adição e para a subtração. Então, eu tenho que seguir essa prioridade, eu tenho que seguir essa ordem aqui, o que vem primeiro, o que vem em segunda posição e o que vem na terceira posição, para a gente poder fazer isso funcionar certinho, para fazer a conta chegar no resultado correto. Tá? Bom, eu também tenho que procurar fazer as contas que dão exato primeiro. O que isso quer dizer? Eu vi que aquela conta vai dar 10, ou vai dar 20, ou vai dar 30. Exata no sentido que ela vai dar um zero no final, que ela vai ser mais fácil de completar. Tá? Então isso vai deixar a sua conta mais fácil de finalizar. Por exemplo, se eu tenho que fazer 7 mais 2 e mais 3. Eu posso fazer 7 mais 3, que vai dar 10, e aí 10 mais 2 é fácil, 10 mais 2 é 12. Então fica fácil de se juntar. Tá bom? Então, tente fazer as contas exatas, aquelas que vão te dar um número mais exato, mais redondo, vamos dizer assim, primeiro, porque aí vai ficar mais fácil depois, tá? Então, parênteses, começa por lá, faz as operações na ordem que eu indiquei aqui e sempre tenta fazer as contas que vão dar números mais exatos, números mais redondos, que vai facilitar a nossa vida, tá bom? E, para fechar aqui essa última dica, sempre com muita atenção. Tá? Eu preciso fazer tudo isso, mas eu preciso fazer sempre com atenção. Se eu não fizer com atenção, eu corro o risco de, mesmo seguindo as regrinhas todas aqui, de errar. Pode ser errar num cálculo, errar numa conta, ou errar num processo, confundir uma coisa com a outra, que um passo com o outro. Então eu tenho que sempre ter atenção naquilo que eu estou fazendo. Tá? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor. Bom, aqui eu coloquei uma continha. Eu tenho 13 mais 78, mais 7 e mais 12. Tá? O que a gente costuma perceber aqui? Que tem números que quando eu junto, eu vou conseguir um número exato, um número redondo, igual eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, 7 com 3, aqui, né? O 3 e o 7 aqui, eles vão dar 10. Então eu sei que se eu juntar o 13 com o 7, eu vou ter um número que tem o 0 no final. Se eu pegar o 8 e o 2 que estão aqui no final, 8 com 2 também dá 10. Então quer dizer que esse 78 e esse 12 também vão dar um número com 0 no final. E número que tem 0 no final é mais fácil de você resolver, mais fácil de você calcular. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro juntar o 13 com 7 e depois eu vou juntar o 78 com 12. Tá?
O 13 com 7 dá 20 e o 78 com 12 dá 90. Então olha que aqui, ó, 20 mais 90. Os dois têm o zero no final e isso facilita a nossa conta. Isso deixa a conta mais fácil de ser montada, tá? Porque agora o 20 mais 90 é muito mais fácil. Se eu fosse fazer 13 mais 78, já ia ser um pouco complicado de fazer, principalmente de cabeça, né? E se eu fosse pegar esse resultado mais 7, também ia dar um pouco de complicação. Agora, fazendo isso, completando eles para sempre ter um zerinho no final, fica fácil. Ah, vai ter zero o tempo todo no final da conta quando a gente for fazer? Não vai ter o tempo todo. Mas aquilo que aparecer e você perceber, isso aqui se eu juntar vai dar um zero no final, já faz que vai facilitar a sua vida, tá? Vai facilitar o jeito de montar a continha. E agora, né, como só tem os dois, eu vou juntar os dois, 20 mais 90, 110, tá? Bom, coloquei outro aqui para a gente poder ver também. 12 mais 7 vezes 5 menos 2. O que está acontecendo? Bem no meio da conta eu tenho uma multiplicação, né? Tem um pontinho de multiplicação. Então eu tenho que resolver essa conta, só que o que vem primeiro? O que vem primeiro tem que ser feito primeiro. E na prioridade das nossas contas, a multiplicação ela tem que ser resolvida primeiro. Então, primeiro eu vou resolver essa multiplicação. Então, tenho que fazer o 7 vezes 5. Não posso fazer o 12 mais 7, eu não posso fazer o 5 menos 2. Eu tenho que fazer primeiro o 7 vezes 5, porque essa conta ela é prioridade. Tá? Então, fazendo isso, 7 vezes 5 dá 35. Agora, de um lado é adição, do outro lado é subtração. Eu posso fazer ali qualquer uma que vai dar certo também, a conta vai chegar lá. Tá bom? Então vou fazer primeiro a adição, só para poder ficar numa ordem aqui mais de leitura, né, da esquerda para a direita. Então 12 mais 35 dá 47, e o 47, agora só vai ter o 2 para fazer a conta, vai dar 45. Tá? Então aqui, por exemplo, eu dei a dica de você juntar aqueles que vão ter um zero no final, certo? Para facilitar a sua conta. Aqui a gente está vendo que tem coisa que tem que ser feita primeiro, que no caso é a multiplicação. Tá? E aqui eu coloquei agora um número com vírgula, um número decimal aqui para a gente poder contar. E todos eles, ó, 1,5 vezes 7 vezes 2. Tá? Sempre que tiver algum número com 5 no final, igual está aqui 1,5, ou se fosse 2,5 ou 3,5, ou se tivesse um 5 no final, com um número par é uma boa multiplicação, porque sempre vai dar zero, né? 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 6 é 30, sempre tem um zerinho no final. E isso facilita, tá? Facilita demais. Quando tem vírgula, fica muito mais fácil fazer assim. Então eu não vou fazer o 1,5 vezes 7, tá? Eu também não vou fazer o 2 vezes 7, porque essa vírgula depois pode ser que ela dê um pouco de trabalho. Então eu vou fazer o 1,5 vezes 2. Ah, mas eu posso pular esse número? Não está multiplicando? Você pode pular ele, por quê? Porque aqui também está multiplicando, tá? Ah, mas eu posso fazer isso aqui, pular, esquecer esse cara? Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Nessa regrinha da multiplicação que a gente fala direto aí, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que isso quer dizer? Se eu mudar a posição deles, a conta continua a mesma. Então, a conta sempre vai dar o mesmo resultado, porque a conta é a mesma o tempo todo, tá? Então, 1,5 vezes 2, né, vai dar 3, 1,5 junto com 1,5, dá 3. E agora é só fazer 3 vezes 7, olha como é que ficou fácil agora. Só pensar numa tabuadinha do 3 aí, ó, 3 vezes 7, vai juntar, né, multiplicar e vai virar 21. Facinho a gente consegue resolver. Então, aplicar essas dicas aqui para resolver as contas vai tornar muito mais fácil. Se você ainda ficar com dificuldade em fazer mentalmente, mas use essas dicas na hora de fazer mesmo no papel, escrever ela no papel que vai facilitar. Você vai ver que vai fluir muito mais rápido aí